todo mundo querendo alguma coisa. Eles não queriam nada, eles só queriam ajudar o amigo deles. De repente alguém chegou, não, sai daqui porque eu estou com uma dor de cabeça terrível e eu só vou sair daqui quando Jesus, nem que eu tenha que furar fila, mas eu vou sair daqui sem essa dor de cabeça. Pô, mas o meu amigo aqui está paralítico, não interessa. Eu quero acabar primeiro com o meu problema, depois vocês resolvem de vocês. Mas eles foram movidos pela fé. Glória a Deus. Marcos 2. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler Marcos capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava na casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciaram-lhes a palavra. Por aqui que está embaçando aqui. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram-lhe o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Amém? Só até aqui. A gente vai falar sobre todo o texto, mas vamos ler só até aqui em nome de Jesus. Eu esqueci aquela Bíblia, tem a letra maior, eu esqueci ela aqui hoje de manhã. E tive que estudar nessa aqui, nossa letra pequena, sem óculos ainda. Deus abençoe a todos. Quem está recebendo de Deus aqui nessa noite, você só vai sair ruim daqui se você quiser, irmão, porque Deus está nos visitando de forma forte aqui nessa noite. Deus abençoe os irmãos, né, que está conosco aí, irmãos. Luiz Alberto, meu amigo, meu Deus, bom estar contigo hoje. Irmã Fabiana, louvado seja o nome do Senhor, né? O Lucas, a gente dispensa a apresentação, já é de casa. Hoje também, junto com ele, a sua esposa, a Núbia, nossa irmã que louvou, esse casal abençoado. Rapaz, eu fui pela fé. Domingo, né, irmão? Arrancar o homem da congregação domingo é muito Deus, né? Aí foi profético, né? A irmã da nossa irmã Beth está aqui hoje com a gente adorando também, né? De casa, né? Só quando está por aqui, ela está aqui com a gente somando. Fique à vontade, tá? Que Deus abençoe a todos. Irmãos, como eu estou sendo ministrado aqui nessa noite, eu estou sendo renovado. Se vocês acham que o pastor de vocês não está sendo renovado, ele está sendo renovado. Precisava muito ouvir Deus, e Deus ele falou comigo através dos louvores nessa noite. Irmãos, Deus tem uma palavra para nós, e rapidamente eu vou trazer aquilo que Deus colocou em meu coração. Eu quero que você receba em nome do Senhor Jesus, né, que você se edifique mais ainda com o poder da palavra. Estamos diante de um texto muito poderoso, aonde o nosso Senhor Jesus aqui já está ficando em evidência nos lugares onde ele andava e pregava, né? Jesus ele já não estava mais conseguindo fazer os seus milagres de forma discreta, até mesmo porque alguns ele pedia para não anunciar, e esses mesmos acabavam anunciando o que Jesus estava fazendo, e nisso foi se assoprando o nome do Senhor Jesus, e o nosso Senhor Jesus foi ficando conhecido, e ao ponto de ele não ter mais discrição aonde ele estava, né? Não conseguia mais ficar num canto sem que ali estivesse uma multidão. Por quê? Porque ele ia fazendo a obra do Pai, e o Pai ia soprando o nome dele. Ele ia fazendo a vontade do Pai, e o Pai ia se encarregando de tocar nos corações, e as pessoas pregavam, porque Jesus ele esteve aqui como um homem ungido por Deus, ele exerceu o ministério. E aqui é uma lição muito poderosa, porque quando realmente Deus tem um ministério na nossa vida, não precisamos fazer força, só precisamos fazer a vontade de Deus, e Deus faz isso. Ele vai soprando o nome, ele vai levando, ao ponto de todos reconhecerem a unção de Deus sobre a sua vida. Você pode pegar essa palavra nessa noite, né? Você que tem uma chamada de Deus. Então,
o texto vai dizer que ele chega em Cafarnaum. E em Cafarnaum soube-se, né? Esse verbo soube-se aqui, ou seja, a notícia foi soprando, foi acontecendo. Ó, Jesus está aí, aquele Jesus que opera milagre, está na casa de fulano de tal, vamos lá. Quando foi ver, toda a cidade, quase toda Cafarnaum estava nesta casa, estava ali, e Jesus aproveitou a situação para pregar a palavra de Deus, né? Mas só que a notícia, ela não ficou só presa àquele povo ali, porque também o texto vai nos dizer que algumas pessoas, sabendo que Jesus estava ali, sentiram no coração de fazer algo. E que algo foi esse? De pegar um amigo que era paralítico e levar até Jesus. Olha só que coisa interessante, quando nós olhamos para o verso 3, o texto vai dizer que vieram, né, conduzindo, esses 4 homens, foram 4 homens, vieram conduzindo, né, o paralítico até o Senhor Jesus. Mas acontece que a gente sabe muito bem que a multidão estava atrapalhando aqueles homens de chegarem até Jesus. Só que nesse versículo 3, primeiro, a gente vê que eles estavam movidos por um amor pelo amigo. São 2 coisas que movem a gente a não desistir. Primeiramente, o amor. E segundo, a fé. O amor daqueles homens por aquele homem, primeiro incentivar ele. Haja vista, vamos aqui entrar no texto. Haja vista que com certeza aqueles homens tiveram de alguma forma convencer ele, ao seu amigo paralítico: olha, Jesus está aqui, ele pode resolver esse problema. E vamos dizer a realidade, como é difícil às vezes a gente levantar com palavras alguém que está caído, alguém que está passando algum tipo de problema. Porque eu do lado de fora do cenário, irmãos, é muito fácil dizer uma palavra de efeito, mas só quem está dentro da situação sabe. É por isso que existem certas coisas que exigem-se amor. Porque se nós não praticarmos o amor, nós não vamos ter a misericórdia e a compaixão de entender a dor do nosso próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é muito fácil desistir de alguém. É muito fácil abrir mão e falar assim: essa pessoa quer ficar assim, que fique. Mas quando se é movido pelo amor que Deus transborda em nosso coração, a gente não desiste. Agora você entende porque tudo que o diabo quer é esfriar o amor no seu coração? Tem alguém aqui nessa noite? A função dele é destilar ódio em você, para que você desista de ser um instrumento de Deus na vida de alguém. Ele tenta esfriar esse amor, mas é como eu sempre digo, eu glorifico a Deus, porque a Bíblia nos ensina que o amor não morre, o amor esfria, mas o Espírito Santo, ele é fogo, oh glória, e aonde o Espírito Santo está, ele aquece, aleluia. Quem tem o Espírito Santo aqui nessa noite? Então eu vou profetizar na tua vida: nenhum tipo de mal do inimigo vai esfriar o amor que Deus colocou no teu coração. Você pode receber essa palavra? Você é e continuará sendo um instrumento poderoso na mão de Deus para a vida de alguém. Porque só quem ama que pode fazer o sacrifício. Ó, falar de Jesus aqui, a gente vai, né? Mas você entende que além do amor, eles estavam movidos pela fé. Com certeza ouviram, com certeza ou talvez até viram, aleluia. Convenceram o amigo, vamos lá, fizeram brotar também a fé no amigo, porque o texto não nos deixa claro, mas o texto nos dá o caminho para entender isso. Porque quando você tem amor, você consegue levar uma palavra de ânimo na vida de alguém, e você levanta, louvado seja o nome do Senhor, aquela pessoa. Talvez de repente esse paralítico tinha um sonho de ir para o tanque de Betesda. De repente, porque era a cultura na época, todo mundo sabia que lá tinha por certa vez um anjo que agitava as águas. Mas poxa, Cafarnaum ficava aproximadamente 145 até 180 quilômetros de Jerusalém, aonde existia o tanque.
Então era um sonho distante, como carregar um paralítico até lá? Louvado seja o nome do Senhor. Mas eles, com muito amor, convenceram e colocaram fé naquele homem de que Jesus tinha a solução para o problema dele. E um outro detalhe que nós vamos ver aqui é a fé. Porque a fé, ela te dá a impulsão de você agir, de você fazer, de você tomar atitude. Você vê que quando eles chegaram, a multidão já estava lá. E tentaram de um lado, não deu. Tentaram de outro, não deu. Todo mundo querendo alguma coisa. Eles não queriam nada, eles só queriam ajudar o amigo deles. De repente alguém chegou, não, sai daqui porque eu estou com uma dor de cabeça terrível e eu só vou sair daqui quando Jesus, nem que eu tenha que furar fila, mas eu vou sair daqui sem essa dor de cabeça. Pô, mas o meu amigo aqui está paralítico, não interessa. Eu quero acabar primeiro com o meu problema, depois vocês resolvem de vocês. Mas eles foram movidos pela fé. Glória. Porque a fé, se você quiser dar glória, você dá. Você já conhece o meu jeitinho de pregar? Porque a fé, ela te dá, aleluia, a direção para as portas abertas, para você se achegar a Jesus. Eu vou repetir para ver se vai sair glória. A fé, ela te dá a direção das portas abertas para você se aproximar de Jesus. Porque quem tem fé é muito fácil se achegar a Jesus. Mas quem não tem, qualquer coisinha atrapalha. Quem não tem fé, qualquer coisa bloqueia ele. Quem não tem fé, qualquer coisa bloqueia ela. Essa é a verdade. Eles queriam, a fé fez eles quererem estar com Jesus. E quem quer estar com Jesus, nada atrapalha de ele chegar a Jesus. Oh, glória! O culto estava acontecendo naquela casa, oh, aleluia, e eles queriam, porque sabiam que só Jesus poderia, aleluia, levantar aquele homem. Não, eu quero, aconteça o que acontecer, eu vou profetizar aqui na tua vida, a fé que você está exercendo, aleluia, está abrindo os teus olhos, e você está vendo a porta do milagre, a porta da vitória, a porta da aproximação de Jesus, aleluia, essa fé que te impulsiona, está se aproximando do mestre. Mas agora eu vou bater, irmão. Quem não quer, não adianta. Quem não quer, tudo é desculpa. Quem não quer, não tem essa. Quem não quer se aproximar de Jesus, tudo atrapalha. Quem não quer se aproximar de Jesus, na hora de um culto pentecostal que estava acontecendo aqui, quando sai de casa, que caiu uma gotinha, às vezes não é nem a chuva, às vezes foi um ar-condicionado, caiu na cabeça, ih, vai chover, vou embora, não vou não, vai chover, não, vou ficar em casa. Quem não adianta, irmão, quando não quer, não se briga. Não é porque o culto é ruim, não é porque a igreja é longe, não é porque... Não, é porque não quer. Não tem essa. Mas quando quer, oh glória, aleluia, pode estar chovendo canivete. Elevar, eu quero se relevar. Eu estou sentindo a presença dele, porque hoje ele aqui está fortalecendo fé. A palavra diz que ele é o autor da fé. Né? Se você está precisando dessa fé, então vai recebendo no teu coração. Aleluia, quem tem pode ter uma multidão, pode ter quem for. Não, a gente vai dar o nosso jeito, oh glória, mas nós vamos participar deste culto. A gente vai receber o nosso milagre. Eu quero ver alguém parar um crente que tem fé. Deixa eu ver, tem crente com fé aqui? Eu quero ver. Aleluia, não para não. 10 homens tentaram parar 2. Falaram assim, a terra é boa, mas tem gigante, mas tem guerreiro. Mas os 2 estavam com muita fé. Rasgaram as vestes e disseram, olha, se Deus falou que vai dar, Ele vai dar. Eu não estou nem aí. Eu
eu vou com a minha fé, eu vou caminhar, eu vou matar gigante, eu vou derrubar inimigo, mas eu vou conseguir a minha vitória. Quem tem fé, quem tem fé, quem tem fé nessa noite? Quem tem fé, quem tem fé? Quem tem fé está 18 anos sofrendo, está 12 anos sofrendo de fluxo de sangue, mas quando ouve a palavra diz, nem que eu me arraste, ninguém precisa me ver, eu só quero tocar, eu só quero tocar, eu só quero tocar na orla do mestre. Quem está recebendo, quem está recebendo, quem tem fé não para, quem tem fé não para, pode caluniar, pode blasfemar, pode fazer desdém, pode desacreditar, mas ele levanta a cabeça, ela levanta a cabeça de eu vou buscar, eu vou me aproximar dele. Glória, glória. Eu sinto a presença de Deus nesse momento fortalecendo a nossa fé. Você precisa disso, você precisa entender isso. Não há barreira para quem crê. Não há barreira para quem acredita em Cristo. Hebreus fala que aquele que crê, aquele que se aproxima tem que crer que ele existe. Quantas pessoas que se aproximando de Jesus, mas não acreditando que ele existe? É por isso que não tem vitória, não tem bênção, só conta derrota, só vive amargurado. Mas quem crê que ele existe, se aproxima com confiança e Deus derrama as bênçãos sobre a sua vida. Não dá aqui? Olha, a fé é louca. A fé te faz fazer loucura. É por isso que você não pode, eu vou entrar aqui. É por isso que você não pode se basear em quem é natural. Quem é natural não vai entender o grau da tua fé, crente. Se Deus está mandando fazer uma loucura pela fé, não vai pedir opinião para ninguém não. Vai, faça, porque vão te esfriar. Deixa Deus te usar. A Bíblia mesmo fala que aquele que é natural não consegue discernir as coisas espirituais, não consegue. Então não tem como, se o teu coração está ardendo para buscar a Deus intensamente, não pergunte, não peça opinião, vá. Meu Deus, eu estou sentindo uma vontade de jejuar hoje, entregar e amanhã jejuar de novo. Isso não é da tua carne não, isso é o Espírito querendo que tu ative a tua fé. Ele quer te mostrar coisas sobrenaturais, ele quer você pronto para receber a tua vitória. Rapaz, eu estou sentindo de fazer um propósito de oração na minha casa. Amor, vem cá. Eu acho que é Deus que está mandando. Vamos botar o relógio para despertar. Durante tantos dias, tal hora. Nem que a gente se ajoelhe e fala, papai, obrigado. Mas eu estou sentindo, isso é loucura da fé. Isso é loucura da fé. E só experimenta milagre quem vive essas loucuras da fé. Por isso que crente, hoje não tem mais lama, né? Graças a Deus, né? Hoje está tudo asfaltado, né, Lucas? Está quase tudo asfaltado e queimado, mas antigamente a gente amassava a lama e não queria nem saber. Chegava na igreja, o diácono já sabia que ia ter trabalho na igreja. Os crentes desciam o morro da caixa tudo com o pé cheio de barro, mas o diácono não estava nem aí. Todo mundo não tinha essa de que está chovendo, de que está mau tempo. O pessoal ia, glória, era movido pela fé. Tudo que o pastor chamava para o desafio, o povo vinha e tinha resultado, e Deus bradava. Aleluia, não é diferente hoje. Deus ainda procura os verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Você está aqui, pode adorar? Vamos subir. Que loucura, hein? Coloca aí na tua mente aí de crente aí. 4 homens, 2 que subiu com a marca ao trabalho, subir na casa, meu Deus. É por isso que quase ninguém quer ajudar ninguém hoje, porque dá trabalho. Se não tiver amor, não ajuda, igreja. Não é verdade, meu amigo Neilson? Se não tem amor, não ajuda. É o amor que move, vambora. De repente até o paralítico, rapaz, eu até creio, mas eu estou dando muito trabalho para vocês. Ei, não se preocupa, já está determinado. Tu só sai daqui hoje com a tua cura.
Eu estou sentindo a presença de Deus, hein? E eu vou profetizar algo aqui que Deus está mandando. Crente, para de ser soberba, para de ser orgulhoso. Se está chegando alguém para te abençoar, se está chegando alguém para te ajudar, não se sinta um peso, não se sinta. É Deus que está tocando na fé de alguém para você. Então entenda isso. Vambora, rapaz, vambora. Levaram o homem. Olha Jesus. E o texto vai dizer, e aqui eu encerro que daqui a pouco vai acabar. O texto vai dizer que abriram o telhado da casa. Você acha que Jesus não está percebendo? Vou continuar pregando. E na multidão tinha todo mundo. Principalmente os fariseus. Aonde Jesus estava, tinha fariseu. Até hoje é assim. Aonde Jesus está, tem uns que tem para poder. Mas vamos lá. O texto vai dizer que eles desceram o paralítico pelo telhado. Essa palavra é bem conhecida. Desceram. E quando eles desceram o paralítico, Jesus disse para ele assim, ó, eu vou dizer uma coisa aqui que é muito difícil para nós, mas eu vou ministrar no seu coração. O texto vai dizer assim, ó, Jesus vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Mateus narra esse mesmo texto, no capítulo 9. Mateus dá um detalhe, porque Deus fala assim, e vendo Jesus a fé deles, vocês veem que Jesus ele olha para a fé deles, porque a ação foi deles, o paralítico não podia fazer nada. Quem disse que Jesus não está vendo as suas atitudes de fé? Recebe essa palavra aí. Jesus viu o trabalho que Jesus estava vendo tudo. E Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico. Mateus fala, isso aqui é o mais difícil. Se você quiser receber, é contigo mesmo. Tenha bom ânimo. Mateus falou que Jesus primeiro fala para o paralítico, tenha bom ânimo. Você pode me ajudar a pregar? Você pode olhar para seu irmão, para o seu irmão, e falar para ele assim, tenha bom ânimo. Eu sei que isso é difícil. Quem está vivendo uma situação de, poxa, falar para mim ter bom ânimo. Jesus faz um paralítico assim, ó, te alegra. Ter bom ânimo é se alegrar. Te alegra. Levanta. A conta está atrasada, pastor, tu está mandando me alegrar? Só Deus sabe o que eu estou passando, não sou eu que estou mandando não, é Jesus que está mandando. Porque quando Jesus fala tenha de bom ânimo, é porque a resposta, o milagre já está chegando na tua vida. Em outras palavras aqui, Jesus está dizendo assim, pode cantar um hino da vitória, porque o teu milagre já está contigo. Pode tirar essa tristeza do teu coração. Você pode receber essa palavra. Recebe essa palavra. Tenha bom ânimo. Vou falar igual o Marco Feliciano pregava. Quem gosta, né? Quem assistiu o DVD dos Gideões antigamente, né? Tira essa cara de maracujá murcho, tira esse olho de coruja, tira essa cara de sapo que parece que foi batizado no vinagre, é assim que ele falava, né? Ou seja, muda esse semblante, porque Jesus está contigo. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Você pode? Ô glória! Aleluia! Se coloca de pé. Vou cortar o rolo. Perdoados estão os teus pecados. Jesus identificou o problema. O problema era pecado. Mas ele estava diante da pessoa certa. Jesus é o único que conhece. São duas pessoas que conhecem o motivo do nosso problema. Jesus e nós. Só Jesus e nós conhecemos o motivo, às vezes, do nosso problema. E Jesus fala para ele assim, ó, tenha de bom ânimo. Perdoado estão seus pecados. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu não vou nem entrar nos fariseus, não vou entrar em nada disso. Porque Deus hoje me manda ministrar a graça sobre a nossa vida. Fechei aqui.